E aí, pessoal, tudo bem? Já falei algumas vezes aqui no canal que eu acho que o Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Eu sou daqueles que ainda colocam o Pelé como o maior jogador de todos os tempos, apesar de reconhecer o crescimento do Messi, apesar de já ter falado até que eu acho que o Messi até já passa o Maradona no meu ranking, por exemplo, né? Eu ainda vejo o Pelé como o maior jogador de todos os tempos. E já fiz vídeo aqui falando da história do Pelé, falei aqui vídeo falando sobre a contagem de gols do Pelé, já fiz vídeo elogiando Maradona, elogiando Messi, porque assim, tem uma galera também que assim, só que se elogia um, você acha que tá xingando os outros, né? O pessoal é babaca que é de um jeito, né, que é incrível, né? Afinal das contas, são todos grandes craques do futebol mundial, e se você quiser achar o Messi melhor de todos os tempos, o Maradona, direito seu. Não dá pra achar, sei lá, um perna de pau qualquer ali o melhor, mas a gente tá falando só dos maiores craques da história do futebol, né? E eu também já disse que o Pelé precisava, a imagem do Pelé precisava de uma grande obra biográfica em vídeo. Isso era importante. Acho que eu falei 2 vezes já disso no canal, né? E no final das contas, tivemos o lançamento de uma obra biográfica em vídeo do Pelé nesta semana, o documentário Pelé do Netflix. Tem o Isso é Pelé, que, por exemplo, o documentário é lá dos anos 80. Tem também o Pelé Eterno. O Pelé Eterno é espetacular na pesquisa de imagens de jogadas do Pelé. É sensacional por isso, mas ele como documentário como um todo, não. Vale muito pelos gols, tá? Mas tem essa obra Pelé, que foi lançada no Netflix. E falei, bom, agora pode ser que, de repente, o meu desejo ali, né, de achar que o Pelé precisa ter uma obra biográfica completa, tenha sido atendido. E não foi completamente. Mas é um bom documentário, dentro do recorte que ele teve. Tá? Vou falar primeiro o que eu achei bom e depois vou falar o que eu acho que faltou. Tá? O que eu achei bom. É um documentário de um pouquinho menos de 2 horas, que ele escolhe um recorte específico ali, tá? Mostra muito o Pelé, a trajetória do Pelé e as Copas do Mundo, tá? Muito vinculado às participações dele em Copas do Mundo. É um recorte que o diretor escolheu, a direção é inglesa, tá? O documentário foi praticamente tudo feito aqui, com pesquisas, entrevistas, todas feitas no Brasil, mas um documentário com direção inglesa, tá? Antes que fale, não, aí pega aí também o fanismo do diretor, o diretor é inglês, tá? A direção é inglesa, a produção é inglesa. Pegaram esse recorte das Copas do Mundo e mostra ali o Pelé surgindo e vai Copa de 58, 62, 66, 70, tá? Com entrevistas com o Pelé. O que eu achei de positivo as entrevistas, eles tiveram relativa independência para fazer as entrevistas. Então eles chegam a fazer perguntas muito duras para o Pelé. Por exemplo, dentro desse recorte da trajetória do Brasil, da trajetória do Pelé nas Copas do Mundo, eles também tentam fazer uma ligação com a sociedade brasileira, uma ligação com a política e com a sociedade brasileira. Isso é um lado positivo, porque é um lado que às vezes a gente ignora. O quanto aquela seleção brasileira, aquele período do futebol brasileiro e o Pelé como principal símbolo disso, eram importantes para a construção do imaginário do Brasil, não só aqui dentro do Brasil, mas também fora do Brasil, né, do Brasil para o mundo. O quanto o Pelé acabou sendo, por mais que ele tenha sido uma figura, por menos menor que tenha sido a participação dele, do ponto de vista de luta racial, por exemplo, mas simplesmente a existência dele, né, o maior atleta do mundo, brasileiro, negro, o quanto aquilo, por si só, já não era um meio de orgulho para muitos negros brasileiros, para muitos jovens negros brasileiros, e o papel que ele acaba tendo ali, de alguma forma, no orgulho entre os afro-brasileiros. Ainda que ele, em particular, não tenha feito uma luta muito clara quanto a isso, a existência dele acaba tendo essa presença, né? O maior ídolo do Brasil é um negro ali ganhando tudo, né? Mostrando que os negros podem ganhar tudo. Então, isso o documentário mostra bem. E o documentário faz perguntas duras para o Pelé sobre, por exemplo, como ele fazia vista grossa para a ditadura militar.
e fizeram perguntas para ele, mostraram isso, né? Ele com até algum desconforto na hora de tentar explicar a situação. Isso eu achei muito bom. Outra coisa que é muito boa do documentário é a pesquisa de imagens internacionais. Então, imagens de TV da Inglaterra, TV da Espanha, TV da Itália, TV da França, mostrando até trechos ali de reportagens, de narrações de TVs internacionais sobre como o resto do mundo tratava o Pelé na época. Porque isso é muito interessante em relação a uma certa releitura da carreira do Pelé, que é muito comum lá fora. E aqui no Brasil tem gente que tem ido um pouco, tem comprado um pouco esse discurso. Como na época, ninguém estava lá, os ingleses, os espanhóis, os italianos, os franceses, ninguém estava lá... todo mundo falava o melhor jogador do mundo, que o Pelé é tudo isso, falava das quantidades de gols que o Pelé já tinha feito na carreira. Ninguém estava questionando se era jogo oficial ou amistoso, ninguém estava questionando se o Campeonato Paulista era forte ou não era forte, se o Brasil já tinha um Campeonato Brasileiro consolidado ou não, se os adversários do Pelé eram pedreiros, o garçom nas horas vagas. Ninguém estava discutindo isso. Todo mundo reconhecia o Pelé como o maior jogador do mundo e mais para a carreira dele, mais para o final da carreira dele, como o maior jogador da história. Tá? Todo mundo. Ele era estrela onde ele ia. Isso mostra, a gente vê imagens da imprensa europeia toda louca atrás do Pelé quando o Pelé desembarcava num país europeu. Com o Santos naquelas excursões que hoje o pessoal tenta desvalorizar falando que era só uma missão que não valia nada. Mas a gente vê nesse documentário o furor que causavam. Então, assim, é algo que a gente tem que considerar. Esses amistosos ali, não é jogo oficial, mas também não dá para botar na mesma categoria de amistoso preparatório ali de pré-temporada do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern de Munique contra o time da quinta divisão do seu país ali, disputado num resort na Áustria para pré-temporada, né? Então, isso daí mostra bem também. Isso é legal. Quem vir o documentário prestando atenção nisso, vai perceber, vai conseguir captar isso de diferente, de interessante. Que são imagens que muitas vezes a gente não está acostumado a ver no Brasil, porque às vezes a gente vê sempre as mesmas coisas. Outras, não mostra tanto gol, Pelé Eterno é muito melhor nesse aspecto, mas mostra várias jogadas que, putz, você fica claro como o cara era bom. Eu não tô nem querendo dizer se ele era melhor ou pior que o Messi, nesse caso, ou que o Maradona, ou que o Cristiano Ronaldo, sei lá. O cara era foda, é isso, entendeu? Ele era bom pra chuchu, entendeu? Mostra isso. E daí mostra fazendo gol em campeonato estadual, contra grandes clubes brasileiros, seleções internacionais e contra clubes europeus. Mostra ele fazendo. Entendeu? Então assim, mas aí ninguém viu os lances. Não, tá ali os lances. Inclusive eu li uma resenha sobre esse documentário no Guardian da Inglaterra, porque o documentário também foi lançado no Netflix de lá, né? Que o articulista ali, ele contesta muito o Pelé, que fala que o Pelé é um mito que a gente ouve muito falar e vê pouco. E continua sendo assim. Caramba, como continua sendo assim? Tem um monte de lance no documentário, caramba. Daí, assim, não tem como não achar que é uma certa má vontade, entendeu? O cara não tá querendo abrir o coração dele pra ver os lances, pra ver o que o cara fazia. Não, fica muito... Aí a gente continua nunca sabendo, nunca vendo, só ouve o mito do Pelé e não vê ele jogar. Tá ali os lances. E o Pelé Eterno tá aí também. O Pelé Eterno tem muito lance, né? Por pior que ele seja na parte jornalística da coisa. Vai. Então, isso é muito bom nesse documentário do Pelé. Isso é muito legal. Tá? Essas coisas todas, acho que vale a pena. Imagens inéditas, imagens muito boas, até imagens, não sei se eles trataram imagens, porque algumas imagens que a gente está acostumado a ver, mas estavam em melhor qualidade, né? Então, talvez até tenham tratado algumas imagens, tudo. Isso é muito legal e dá para entender bem o que representava o Pelé aqui no Brasil e lá fora. Isso é importante. Tá? Porque assim, não é só um mito que a gente fica falando, não, tem imagem das coisas, só que as imagens são antigas, então você tem que buscar essas imagens, né? Uma coisa que as pessoas falam ainda pra querer dizer que o Pelé não era tudo isso, fala, mas a gente não sabe, não viu, tem aí as imagens. O problema, assim, muitas imagens foram perdidas, até num incêndio que teve na TV Record, isso já bem antigamente, nos anos 70 isso, né? E muitos originais que eram cópias únicas ali de lances do Pelé se perderam nesse incêndio, né? Mas ainda tem muita coisa aí, entendeu? É que nem tudo tá compilado num lugar só, entendeu? Daí as galera fica lá, tem um canal no YouTube ali de um russo
que acho que ele ama o Pelé, ele fez um canal no YouTube só com lances do Pelé, é espetacular, tá? Veja o canal do cara se vocês quiserem ver jogadas do Pelé. Mas, então aí, só tem que juntar, entendeu? E não tá todo dia passando mais na TV, como a do Messi tá, do Cristiano Ronaldo tá, do Lewandowski tá, entendeu? Então aí, o que eu achei ruim do documentário do Pelé, porque eu acho que assim, ainda não me convenceu completamente, aquela super obra ali, definitiva do Pelé, de quem foi o Pelé, ainda não senti, assim, eu senti que foi um bom documentário, mas ainda não foi definitivo. Primeiro, ele é curto, ele tem 2 horas, tem 1h50 mais ou menos, né? Bom, é bastante para um documentário, mas eu acho que a história do Pelé, para ser contada com toda essa riqueza, tinha que ser uma série ali do Netflix de 6 episódios, alguma coisa assim, vai. Como foi a do Michael Jordan. A do Michael Jordan até é bastante longa, porque são 4 episódios de 2 horas cada, são 8 horas de documentário, até bastante coisa. Do Pelé podia ser até um pouco menor, vai. Você vai ter menos material também para trabalhar, mas 6 horas ali, com 40 minutos cada um, vai dando umas 3 horas no total, um pouco mais que isso, talvez funcione, entendeu? E talvez você consiga contar mais coisas. Por exemplo, vida pessoal do Pelé. O documentário fala rápido, fala rápido do primeiro casamento dele, de infidelidade, e tem uma menção muito rápida que ele teve casos extraconjugais e que acabou tendo filho que ele descobriu depois, tá? Falou muito rápido disso. Esse é um caso importante da vida dele, né? Negativo, inclusive. Então acho que isso deveria ter sido mais falado. Talvez um documentário maior, você conseguisse, por exemplo, fazendo em episódios, de repente separa o episódio por temas e não necessariamente cronológico. Daí um dos temas pode ser a vida pessoal. Isso acho que poderia melhorar. Segundo, fala menos do que deveria dele no Santos, acaba concentrando muito dele na seleção. Apesar de falar do Santos, mostrar que o Santos faz excursão, mostra que ele deixa de participar de competições por causa dessas excursões do Santos e por causa de compromissos comerciais que ele começa a arranjar, porque ele sim era uma figura global que começa a fazer propaganda em todos os cantos do mundo, e às vezes a gente acha que isso começou só com a globalização, com a internet, com o Beckham. Não, com o Pelé já existia. O Pelé até tem uma hora que tem uma entrevista de época dele, tá, uma entrevista antiga dele, em que ele até fala, tá difícil, porque agora eu tenho que acabo tendo que me dedicar menos do que eu vinha me dedicando ao futebol, por causa dos compromissos do futebol, por causa de compromissos comerciais, né? Então mostra como isso já existia, como o Pelé já era essa figura, que o Pelé teve esse alcance, sim, tá? Para quem ainda acha que às vezes o Pelé é uma coisa que os brasileiros inventam, os brasileiros ufanistas estão inventando. Não, ele era um cara global. Tá? Então, isso é legal de mostrar, mas também mostra pouco o Santos, né? Então, por exemplo, a trajetória entre ele surgir no Santos e ir para a seleção brasileira é uma coisa de 3 minutos no documentário. Entre ele surgir no Santos e ir para a Copa de 58. É muito rápido. Isso poderia ser mais bem contado. Assim, a gente aqui no Brasil sabe muito bem essa história, tá? Mas lá fora, quem tá vendo lá fora não sabe como é que surge tão meteoricamente assim, né? Então acho que isso podia ser mais bem contado, todo esse momento, e por quê? E às vezes que o Pelé foi assediado ali por clubes estrangeiros ali que queriam levá-lo e o Santos não permitia, né? O Santos segurava. Como é que isso acontecia? Por que isso acontecia? Como era possível isso acontecer na época? Algo que seria impensável para o mundo de hoje. Então acho que isso também poderia ser mais falado. Outra coisa que poderia ser mais falado, eu acho que as entrevistas, acho que pro público estrangeiro tá até ok, mas pro público brasileiro acho que ficou faltando nesse aspecto. Falou muito, as fontes todas praticamente são brasileiras, então falou muito com jornalistas brasileiros, sociólogos, personalidades brasileiras para comentar. A gente já está cansado de saber o que essas pessoas acham sobre o Pelé e quais são essas histórias que as pessoas têm para contar sobre o Pelé. Não é errado elas serem entrevistadas e elas aparecerem contando essas histórias, até porque talvez para o público estrangeiro elas sejam histórias novas, mas eu senti falta também de mostrar o pessoal lá de fora falando do Pelé, entendeu? Falar com alguém de Portugal que tenha vivido isso, na Inglaterra, né? Por exemplo, tem uma parte da entrevista que tem um jornalista inglês, uma parte do documentário tem um jornalista inglês entrevistando o Pelé pouco antes da Copa de 66 ou da Copa de 70, mas falando que o Pelé tem milhões de fãs na Inglaterra. Pô, pega um desses ingleses para contar como que era esses milhões de fãs que o Pelé tinha na Inglaterra. Se aquele jornalista em particular não está mais vivo, mas procura algum outro que cobria futebol
futebol já na época, tem aí, tá por aí esse pessoal, entendeu? Daí pra contar, entendeu? Na Itália, qual que foi o impacto, entendeu? De repente alguém na Suécia pra falar como os suecos ficaram, entendeu? Qual foi esse impacto? Porque assim, mostra que ele existe, mas então põe alguém para contar essa história. Mesmo os adversários do Pelé, entendeu? A seleção italiana, alguém da seleção italiana de 70, alguém da seleção inglesa de 70, alguém da seleção portuguesa de 66, para contar como que era enfrentar o Pelé. Entendeu? Qual que era a estratégia? Por que davam tanta butinada, né? E você até fala rápido e mostra um pouquinho, podia ter mostrado mais as butinadas que o Pelé leva nos jogos contra a Bulgária e Portugal na Copa de 66, entendeu? Mas podia falar isso também. Acho que isso faltou. E eu acho que também faltaram os Estados Unidos. Faltou falar da passagem do Cosmos, que tem uma passagem ali, né? Mas acho que era uma coisa que podia ser mais bem contada. Ele fala, mas é final de carreira. Tem um vídeo que acabou até dando uma pequena viralizada nas redes sociais, faz alguns meses, que é o Snoop Dogg conversando com o Mike Tyson, aparentemente numa gravação de podcast ou num programa de rádio, o Snoop Dogg e o Mike Tyson conversando sobre o Pelé. E os dois falando, nossa, como o Pelé era foda, imagina você ser foda, negão entra lá e qual é o seu nome? Pelé, você não tem nem sobrenome, Pelé. E assim, o Snoop Dogg e o Mike Tyson com os olhos brilhando falando do Pelé. Então assim, se o Pelé teve esse impacto a ponto de Snoop Dogg e o Mike Tyson falarem assim, que o Pelé era um personagem da infância deles, né? O Pelé no Cosmos era a infância do Snoop Dogg e do Mike Tyson. Então, assim, acho que tinha que ser contada essa história nos Estados Unidos, a passagem dele nos Estados Unidos, o que foi aquilo, né? Como que o público americano, de repente, começa o estádio Giants, né? Que era o estádio onde o Cosmos jogava, começou a botar 70 mil pessoas todo jogo. Era a maior média de público do futebol mundial, talvez, na época, né? Por causa do Pelé. Contar essa história. O que o Pelé estava entregando? Como é que o Pelé ia assim falar, não, mas os americanos estavam atrás. Os americanos talvez nem soubessem que o Pelé era no começo desse processo. E como eles vão. Quando o Pelé chega no Cosmos, o Cosmos jogava num estádiozinho ali de fundo de quintal em Nova York. E à medida que o público vai crescendo, que vai jogar num estádio da NFL. Então, essa parte da história também podia ser mais bem contada. E aí acho que é uma questão de tempo. Faltou tempo, então ficou esse recorte. O que eu acho um recorte legítimo, eu acho que dentro desse recorte foi ok, podia ter coisas melhores, mas foi ok, falando Copa do Mundo, falando do ponto de vista social. A ponto de Copa do Mundo, a gente já sabe mais essa história aqui no Brasil, muito bem essa história. Do ponto de vista social, acho uma coisa importante que podia ser mais aprofundada sobre o impacto do Brasil. Um Brasil em ditadura, e o Pelé até fazia vista grossa para essa ditadura, mas como a seleção, principalmente a seleção de 70, ajudou a trazer um alívio para o brasileiro que vivia um momento de muita repressão na ditadura, que de repente ter uma seleção vitoriosa ajuda a resgatar um pouco do orgulho do Brasil, um país que não vivia num grande momento, né? Isso é legal. Podia ter, e a questão racial, de que por mais que ele não tenha feito nada, e fala que ele não fazia nada, tem o Paulo César Caju falando que o Pelé não fazia nada, que fala com razão, Paulo César Caju, que fez muita coisa, e era companheiro do Pelé na Copa de 70, mas também podia mostrar até um pouco mais, talvez, o impacto disso, assim, tantos garotos negros, garotos e garotas, né, tantos negros que começaram a crescer vendo a imagem do Pelé e falando, nossa, eu posso crescer, eu posso me tornar alguém grande, entendeu? E a existência do Pelé fazia isso, mesmo que ele em si não tivesse uma atuação ativa tão forte nesse aspecto. Tá. Mas é isso, então, vale a pena ver ou não vale? Eu sempre acho que vale a pena ver, tá? Eu não sou daqueles que gosta de, quando vai ficar avaliando filme, livro, fala, não, esse não vale a pena ler. Porque assim, no final das contas, primeiro que alguém se dedicou a escrever aquele negócio ali, ou a fazer aquele filme ali, né? Então até por um pouco de respeito ali, à pessoa. Segundo, porque no final das contas, tudo tem seu público. Acho importante, na verdade, que as pessoas saibam o que estão vendo. E daí elas vêm com a expectativa que elas precisam ter. E se elas acharem que não querem ver aquilo, não vejam. Mas não porque aquilo não merece ser visto, mas porque não é para o gosto dela. Tá? Se você quer saber um pouco mais do Pelé, vale a pena ver. Se você
quer entender um pouco mais algumas das questões que eu falei aqui, não vale a pena ver. Se você simplesmente gosta de futebol, tá ali umas horas meio perdidas ali à noite, tá com Netflix ali, não sabe o que, veja, 1h40 também, não é o fim do mundo ali, você vê legal, entendeu? Você entende, aprende umas coisas ali. Não vai ser o documentário definitivo sobre a vida do Pelé. Isso ele não é, tá? Mas é isso, então se gostou do vídeo, joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom?